Jesus pode quebrar essas cadeias. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Deus.
Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aplaude mais forte. É para o Senhor poder ver essas crianças na casa do Senhor adorando ao Senhor. Eu gostaria que as crianças ficassem onde elas estão. Quando os irmãos louvavam, quando eles adoravam o Senhor, veio na minha mente, quantas crianças tem em muitos países que em vez de estar na casa do Senhor adorando, estão com a metralhadora na mão, estão com a arma na cintura, mas o meu e o seu filho está na casa do Senhor adorando o nome do Senhor. Levanta suas mãos, aonde está seus filhos, está no banco, se não está aqui, ministra uma palavra de vitória na vida do teu filho nessa noite, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem nos dado o privilégio de ter os nossos filhos na casa do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Volte ao seu lugar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. Já vamos estar preparando também para ouvir a palavra do Senhor, mas antes nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas, amém? Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com a... Deus ama quem dá com a tristeza. Então deixa Deus te usar nessa noite, amém? Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Que Deus possa estar te usando nessa noite para estar trazendo os dízimos e oferta na casa do Senhor, não com avareza, não com tristeza, mas com alegria, poder vir no altar do Senhor e trazer aquilo que não te pertence, mas pertence àquilo que Ele já te deu para você trazer para a casa do Senhor. Ele está nos provando a nossa fidelidade com Ele, amém? Os diáconos podem estar distribuindo os envelopes, glória a Jesus. Também hoje nós temos na cantina hoje foi os homens que prepararam, pelo menos a responsabilidade está deles, né? Então aí você imagina, porque hoje, se você for olhar, os maiores cozinheiros são homens, mas as mulheres não ficam para trás, elas ficam ao nosso lado, amém? Na cantina hoje nós temos churrasco, feijão tropeiro, arroz, pão com carne, bolo, salpicão. Deixa Deus te usar, nada engorda, engorda quem come, amém? Glória a Jesus. Não temos salinha hoje porque está muito frio. Aleluia. Quando todos já prepararem, coloca-se de pé. Aleluia. Quero estar orando, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. E as bênçãos do Senhor continuam sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, amém? Ontem aquele que não veio perdeu, porque ontem estava maravilhoso aqui, ontem o jantar de casais, o encontro de casais que teve aqui, teve muita gente, muitos casais de Long Branch, muita gente tiveram aqui, e você que não veio perdeu, mas que Deus continue te abençoando e na próxima vez não perca, amém? Pai, te damos graça nesta noite pela vida dos teus filhos, que vão, Senhor, trazer no teu altar o dízimo e oferta. Pai, que o Senhor continue abençoando os teus filhos, as tuas filhas, prosperando, abrindo portas, Senhor, derramando as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Pai, aquele que está precisando de um trabalho, aquele que se encontra desempregado, Pai, o Senhor é poderoso, ó Deus, para abrir, Senhor, a janela do céu e derramar uma bênção tal sobre a vida do teu filho, abrindo uma porta de emprego, uma porta de trabalho, para que teu filho também, Pai, possa ter para abençoar na tua casa. Pai, assim eu oro e te agradeço e peço a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Traz seu dízimo, as suas ofertas, com alegria, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Porque nós estamos num culto onde o dono da vida está neste lugar. Amém? Ele morreu, mas ele ressuscitou.
Ele nos deu o direito de estar na casa dele com alegria, com saúde, com fôlego de vida. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. Há uma glória do Espírito de Deus aqui neste lugar. Grandes coisas o Senhor irá fazer aqui nesta noite. Coloca de pé. Nós vamos estar recebendo nessa noite Pastora Maria, onde vai estar ministrando a gloriosa palavra do Senhor para as nossas vidas. Fala com a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, não converse comigo, porque Deus tem uma palavra para a minha vida nesta noite. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que nós estamos de pé, vamos ler a palavra de Deus. Num texto muito conhecido, 2 Samuel. Não sei porque estou um pouco mais nervosa do que o costume, apesar que o costume é nervosa mesmo, mas parece que se faz algum tempo. 2 Samuel, capítulo 12, muito conhecido, mas eu creio que o Senhor irá falar conosco. Já faz algum tempo que o Senhor vem me incomodando com essa palavra, e esta tarde eu meditei nela, e como o Senhor falou comigo, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno é de morte o homem que fez isso. E pela cordeira tornara a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Eu quero repetir de novo: se isto fosse pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feristes à espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi:
também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Podeis vos assentar. Senhor, nós viemos orar, ó Deus, que a tua presença continue saturando este lugar. Senhor, faça com que as verdades espirituais se tornem tão simples e entendíveis, que até essas crianças que estão neste lugar as entendam. Senhor, magnifica o teu nome. Faça grandes proezas em nosso meio, que até os demônios se surpreendem nesta noite. Faça teu querer em nós. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem ouvir a tua voz. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Se você tem alguns anos de evangelho, você já deve ter ouvido inúmeras mensagens sobre este texto que nós acabamos de ler. É um texto muito triste, porque vai se tratar do pecado de Davi. Enquanto a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o seu coração, a Bíblia não vai deixar de falar daquilo que Davi fez, que entristeceu e foi contra a palavra de Deus. O contexto que nós estamos vendo neste texto que nós acabamos de ler, Davi se torna rei sobre Israel. Davi se torna rei sobre Judá e Israel. Ele havia conquistado a terra dos Jebus e tinha feito esta mesma terra a cidade da sua capital, Jerusalém. Ele havia conquistado a maioria dos povos ao redor de Israel e havia conquistado, vencido na guerra aos amonitas. Porém, ele não tinha conquistado completamente. E a Bíblia vai nos dizer que chegando o tempo da primavera, que agora ele vai dar ordens para que Israel vai atrás, cercar a cidade para conquistar completamente os amonitas. A Bíblia vai dizer que chegando o tempo, no capítulo 11 nós vamos ver, a Bíblia vai dizer chegando o tempo da primavera, o tempo da guerra. Por quê? Porque os homens tinham que ficar acampados no campo. Enquanto eles cercavam uma terra, um lugar, eles ficavam do lado de fora, no campo, acampados. E como em Israel o inverno é rigoroso, é frio, se esperava a primavera chegar para que pudesse continuar as guerras. E então a Bíblia vai nos mostrar que chegando este tempo de guerra, Davi vai dar ordens a Joabe, o seu capitão, para ir atrás dos amonitas e terminar de conquistar os amonitas. A Bíblia vai nos mostrarmos que Davi, ele teve a opção de ficar em Jerusalém. Desta vez, ele não quis enfrentar a vida rigorosa do campo com Israel. E ele vai decidir permanecer em Jerusalém. A Bíblia vai nos mostrar que, sendo já tarde, Davi, ele vai descansar um pouco. E quando Davi levanta do sono dele da tarde, enquanto muitos estavam se preparando para deitar ao anoitecer, Davi vai fazer uma caminhada no terraço do palácio. E quem que ele vai deparar? Com a beleza de Betseba, algo muito conhecido. Enquanto todo mundo estava se preparando para descansar em Israel, Davi agora já havia descansado na hora da tarde e agora estava fresquinho. E quando ele vai fazer uma caminhada sobre o palácio, ele vai encontrar a nossa pessoa, Betseba, se banhando. Talvez ela estava se banhando como um ato cerimonial, que a lei, ela indicava que deveria se tomar banho antes de se deitar. Como Betseba não tinha assim uma vida social tão alta, como ela era considerada uma pessoa pobre, ela não tinha privacidade para se banhar. Algumas pessoas, eu já ouvi falar que Betseba deveria saber mais do que aquilo, ela não deveria estar tomando banho ao ponto do rei poder vê-la. Mas eu quero dizer para você que nada na Bíblia nos mostra que Betseba estava errada.
Nada indica o que ela estava fazendo foi com alguma intenção para que o rei olhasse para ela e a chamasse. A Bíblia vai nos mostrar que o rei deveria ter ido para a guerra. Na mente de Betseba, ela jamais imaginou que existia algum homem na terra de Jerusalém, porque ele deveria estar na guerra. Então, quando ela está se banhando, não tem nenhuma indicação de que ela estava querendo chamar a atenção de alguém. A Bíblia não vai demonstrar que ela não amava o seu esposo Urias. A Bíblia não tem nenhuma indicação para dizer que ela tinha algum sentimento com Davi. E então, quando nós vamos ver Davi, ele manda se informar sobre aquela mulher. E os seus mensageiros vão dizer para ela: olha, rei, aquela mulher é casada. Ela é a mulher de Urias. E aquilo que deveria ter chegado ao fim, infelizmente não foi ao fim. Quando deparamos com a situação que não podemos ter, quando nós deveríamos dar um basta na situação, infelizmente, nem sempre nós damos um basta na situação. E quando Davi soube que ela era uma mulher casada, intocável, Davi mesmo assim a manda chamar. Ele a chama, se deita com ela, comete um pecado, ela com certeza se banha, se limpa e vai embora para casa. E o que parece para Davi que acabou, que não tem nada a ver, que passou, não foi bem assim a história. Que o tempo se passa e Davi recebe a notícia: Betseba está grávida. E agora, o pecado de Davi, ele vai eu diria, florescer. Ele vai tomar o espaço todo. Davi, enquanto agora ele é somente um adúltero, agora Davi manda chamar Urias, manda pedir Joabe para Urias voltar da guerra, tentando mostrar que ele só queria saber as notícias da guerra. Mas Davi tinha intenções secundárias por trás daquele ato. Parecia que, para Urias, parecia algo normal. Davi, o rei, ele quer saber notícias sobre o que está acontecendo aqui na guerra. Agora, para Deus, Deus sabia qual era a intenção de Davi. E então, Davi manda chamar Urias da guerra, com a esperança de que Urias iria deitar com a sua esposa e encobrir aquele pecado de Davi. Urias, o que Davi não esperava é que Urias teria mais caráter do que ele. O que Davi não esperava é que Urias teria mais compaixão de Davi do que Davi teve com ele. O que Davi não esperava é que Urias jamais deitaria e iria para casa se alegrar, sabendo que Israel estava em guerra. Mesmo assim, depois das suas tentativas de Davi tentar embebedar a Urias para que ele viesse a deitar com a sua esposa, sendo um fracasso, agora Davi envia novamente Urias para Joabe com a carta da sua morte, mandando Joabe, o seu capitão do exército, colocar Urias na frente da batalha, numa posição certa de que a morte passaria por ele. Urias vai e morre. Joabe dá a notícia, manda os mensageiros avisar para Davi: Davi, missão cumprida. Agora, o triste é que Davi manda os mensageiros voltar para Joabe e dizer para Joabe: Joabe, dá pouco caso a isso. Continua a guerra, se esforça, essas coisas acontecem em guerras. Isso aí é um fundo para que nós venhamos entender o contexto que está inserido no capítulo 12 de Samuel.
Agora, depois de tudo isso acontecer, nós vamos ver Natã batendo a porta de Davi. Porque parece que Deus não vê as coisas, parece que as coisas estão encobertas. Mas de uma coisa é certa: o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Pode parecer que ninguém conhece as intenções do nosso coração, mas de Deus não temos como escapar. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, isto pois ceifará. E agora nós vamos ver que existe um lamento sobre a vida de Urias, não por Davi, mas pela sua esposa, porque a Bíblia nos mostra, indica que de tudo, que ela tinha um sentimento verdadeiro e genuíno para com seu esposo. Nós vamos ver que passa-se os dias, não se sabe quantos dias que a viúva, ela teve de lamento, de choro, mas se passando os dias, agora ele vai pegar Betseba e a toma como mulher. Agora, o interessante que eu vejo aqui é que nós não vamos ver nenhum lamento, nenhum choro pelo rei Davi. E isso chama muito a atenção, porque na história, em 1 Samuel, você vai ver que quando Davi fica sabendo da morte de Saul, uma das pessoas que mais faz ele sofrer, ele coloca Israel para lamentar o choro, para lamentar a morte de Saul. Quando os filhos de Saul morrem com ele, ele coloca Israel todo para lamentar o choro, para lamentar a morte dos seus filhos. Quando Abner vai morrer, ele também vai colocar Israel para lamentar por a morte de Abner. Para vocês terem noção, até o rei dos filhos dos amonitas, quando ele morre, Davi também vai mandar Israel lamentar. Agora, quando Urias morre, a pessoa está tão cega que diz para Joabe: faça pouco caso disso. Um homem que era mais fiel a ele do que Davi, um homem que tinha mais caráter do que Davi. Davi vai dizer: faça pouco caso. E aí nós vamos deparar com a triste situação que o pecado de Davi chegou. Nós vamos deparar da forma que Davi ficou diante deste pecado. Agora nós vamos ter Natã batendo a porta. E o que eu entendo aqui é que todo homem precisa de alguém que possa o confrontar. Todo homem precisa de alguém para apontar o dedo no seu rosto e dizer: você está errado. Não é alguém que vai massagear você, não é alguém que você possa manipular para você ter e ouvir o que você quer. Todos nós precisamos de alguém que vai mostrar o dedo em nós e doa o que doer, mas que vai gerar uma vida dentro de nós, não vai nos continuar nos nossos caminhos errados. Todos nós, ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ouvir que está errado, mas eu quero dizer para você nesta noite: adora ao Senhor, porque Deus permite alguém com coragem para chegar diante de você e apontar o dedo das tuas misérias. Temos que adorar ao Senhor pelas suas misericórdias. Temos que adorar ao Senhor quando alguém nos fala algo que nos deixa enfurecidos, que nós pensamos que não queremos ouvir, porque chega momentos na vida do ser humano que por causa das bênçãos que o Senhor nos dá, nós crescemos, o nosso orgulho começa a invadir o nosso coração, e chega um ponto que às vezes somos tão altos, que já não temos mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E quando eu vejo aqui, Natã era este homem. Natã foi ungido para chamar a atenção do rei Davi. Não era algo fácil, não era de qualquer maneira. Não pense você que você está vendo uma coisa errada, que Deus te dá o direito de chegar à pessoa da maneira que você quer, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Não é porque você vê a falha do teu irmão que te dá o direito de você abrir a boca e falar e colocar a pessoa embaixo. Porque não somos melhores do que alguém. É
é um privilégio ser um canal de Deus, mas não é algo que você possa se orgulhar que você é melhor do que alguém. Então não é de qualquer maneira que se aproxima diante de alguém. Não é de qualquer maneira que você fala o que você quer. Você não tem o direito de falar da forma que você deseja. E agora nós vamos ver, é algo muito interessante, porque a história que Natan vai usar é uma história muito simples. É uma história que Davi vai se identificar muito bem com ela, porque é uma história de ovelhas. E Davi, quando mais novo, ele era pastor de ovelhas e passou muitos dias, muitos anos, cuidando de ovelhas. Então a história era muito simples. Natan vai dizer para ele uma história. Olha, havia 2 homens. Havia um homem rico, muitíssimo rico, que tinha muito gado, muitas ovelhas. E havia um outro muito pobre, que simplesmente teve condições de comprar uma ovelha, mas aquela ovelha, ele criava aquela ovelha com todo carinho. O homem pobre tinha uma ovelha de estimação. Eu não sei quantos de vocês conhecem as histórias, mas quando você cuida de ovelha, no meio de muita ovelha, há aquela ovelha que é a ovelha de estimação. Enquanto as ovelhas, a maioria delas estão no campo, existe aquela ovelha que é de casa. Existe aquela ovelha que come com você, que dorme com você. E certamente, Davi, ele sabia o que era uma ovelha de estimação. Aqui Natan não estava falando para qualquer um. Natan foi direcionado para ir no alvo certo por Deus. Eu tenho certeza que esta história de Natan para com o rei Davi não foi algo que de repente ele chega até Davi e ali ele começa. Não, aquilo ali foi algo planejado. Foi algo organizado, foi algo que que Natan se preparou diante de Deus. Foi algo que Natan estava dependente de Deus. Natan sabia que ele não tinha condições de acusar o rei de qualquer maneira. Natan sabia que aquilo era um trabalho duro, que era um trabalho árduo, para você convencer alguém do seu pecado, para você convencer alguém dos seus maus caminhos, não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que é só o Espírito de Deus que convence o homem do seu pecado. O nosso problema é que nós estamos achando que nós estamos convencendo alguém, e não é desta forma. Eu tenho certeza que Natan, ele se colocou diante de Deus, quando ele recebeu a mensagem, o dever de ir até o rei Davi. Ele não foi alegrinho, dizendo: pai, isso aqui é legal, eu estou vendo o rei, aquilo que ele acha que ninguém sabe. Eu tenho certeza que ele foi com o coração quebrantado. E agora essa mensagem que vai diretamente para Davi. Davi sabia o que era uma ovelha de estimação. Com certeza nos seus dias, ele deveria ter uma ovelha que ele carregava para todo lado. Ele deveria ter aquela ovelha que ele dava de comida na boca, que ele permitia beber do copo dele. Era uma ovelha de estimação. E agora Natan vai usar essa história para dizer que este homem pobre só tinha uma ovelha, e que esta ovelha era como se fosse parte da família do homem pobre. E agora, chegando um viajante, em Israel havia um costume que se chegasse um viajante na tua casa, você tinha a obrigação de dar-lhe uma refeição, de dar-lhe o comer. Você tinha que ter compaixão para com os seus vizinhos. E aí este viajante chega na casa do homem rico. Só que o homem rico não quis sacrificar o tanto de ovelhas que tinha, nem bodes. O homem rico decidiu que a refeição daquele viajante seria o que? Um cordeiro. Só que ele não queria sacrificar os cordeiros que ele tinha. Ele foi lá, pegou o cordeiro, a ovelhinha única que o homem pobre tinha, matou aquela ovelhinha, deu para o viajante e permitiu que o homem pobre e agora sacrificar para ele dar de refeição ao viajante. Na hora que Davi ouve a história, o furor de Davi se acende, porque Davi sabia muito bem sobre a lei do Senhor.
Algo interessante que eu tenho visto ao longo dos anos é que não é porque uma pessoa está num caminho errado, não é porque uma pessoa está longe dos caminhos do Senhor que ela não conhece a palavra de Deus. Davi ele não tinha noção de que aquela história estava sendo uma indireta para ele. Davi não sabia que aquilo tudo era uma emboscada para pegar ele mesmo. Mas mesmo assim, ele não deixou de ter uma justiça do Senhor. Ele falou na mesma hora, digno é assim como vive o Senhor. Ele tinha tanto um senso de justiça, que ele vai ainda diz assim, assim como vive o Senhor. O clímax da resposta, o auge da resposta de Davi, está quando ele diz assim, assim como vive o Senhor. Porque a justiça dele, de Deus, estava falando mais alto. E ele vira e vai dizer assim, olha, digno de morte este homem, e este homem deveria devolver para ele 4 vezes mais. E isso está escrito na lei de Moisés, que se roubasse uma ovelha, deveria devolver para ele 4 vezes mais. Então, mesmo distante dos caminhos do Senhor, ele não era leios da palavra do Senhor. A única diferença aqui é que ele conhecia a palavra, mas não o seu autor. Muitos que estão aqui, muitas vezes conhecemos a palavra de Deus, mas nós não temos relacionamento com o seu autor para mudar e andar nos seus caminhos. Então, conhecer a palavra de Deus não é nada. Qualquer um pode conhecê-la. E Davi, nessa situação, ele conhecia muito bem a palavra do Senhor. E ele vai dar agora a sua forma, a forma de ele entender do seu juízo. Ele vai dizer assim, digno de morte, este homem deve devolver 4 vezes mais. E aí ele vai dizer, no versículo 6, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi vai identificar aqui 2 falhas do homem rico. Uma porque roubou ao homem pobre, que não tinha nada, e que deveria devolver 4 vezes mais. E a segunda, ele vai se identificar a falta de compaixão para com o próximo. E o que nós vamos ver aqui é que Davi, agora depois de ele fazer a emboscada para se pegar a si próprio, agora Natã vai dar, eu poderia dizer assim, a palavra final para ele. Natã vai dizer para ele no versículo 7, então disse Natã a Davi, tu és este homem. Antes de eu continuar, eu quero dar um pouco de um contexto espiritual neste versículo. O pecado de Davi se tornou algo muito mais grave por causa da desproporção da graça de Deus para com a vida de Davi. Quando nós olhamos o quanto Deus tinha feito na vida de Davi, você vai entender que o pecado dele era muito mais grave do que um pecado qualquer. Muitos de nós paramos para ver o pecado de Davi e entendemos assim, o pecado de Davi é um pecado sexual. Ele foi adúltero e ele foi um assassino. Mas a verdade é que através de Natã, nós vamos entender que o pecado de Davi estava muito mais além do que simplesmente um pecado sexual. Porque Natã vai dizer para ele, olha, eu te ungi. Usando a boca de Natã, Deus vai falar com ele, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E o triste vai ser quando Deus usa Natã para dizer assim, e se isso te fosse pouco? E se isso se fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. O que Deus vai dizer para Davi é o seguinte, olha Davi, eu não sei se você precisa lembrar, mas o que você tem foi eu que te dei. Porque às vezes nós começamos a esquecer de onde nós viemos. Começamos a pensar que fomos nós que conquistamos com o nosso braço.
grande, que se essas coisas que eu te dei fossem poucas, você poderia me pedir que eu te daria mais. É diante deste contexto que o pecado de Davi agora se torna algo muito grave. Porque não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha o favor de Deus na sua vida, era uma pessoa que estava experimentando a graça abundante. Uma coisa é misericórdia, uma coisa é eu não receber aquilo que era meu direito, uma coisa é misericórdia onde eu não sou punido pelaquilo que eu faço. Agora outra coisa é graça, graça é quando eu recebo aquilo que eu não merecia. E Davi era este homem. Deus estava dizendo: Davi, de todo mundo você tinha o meu favor, você tem o meu favor. De todo mundo eu coloquei sobre você o meu favor. Eu te dei tudo sem você merecer. Foi eu que te dei e o meu favor era tão grande. Você está numa posição comigo que era só me pedir. Era só me pedir. Agora ir ao diabo para buscar é inaceitável. A gravidade do pecado de Davi era muito mais além do que algo sexual. A gravidade era porque Davi conhecia a graça de Deus. A gravidade é que Davi sabia que Deus era com ele. A gravidade estava na ingratidão. A gravidade estava no orgulho. Porque você nunca vai ver uma pessoa querendo mais quando ela reconhece naquilo que tem. E o problema aqui era que Davi, ele estava tão apegado às coisas que tinha, que ele não estava disposto a sacrificar nenhuma delas. Queria pregar o que não era dele. A gravidade era essa. Olha a história que Natan vai contar para ele. Natan vai lhe contar uma história que o homem rico não quis sacrificar de muito que tinha. Quando aquilo que Deus nos dá não é suficiente para satisfazer o nosso ego. Quando as coisas que o Senhor nos dá não são suficientes, que precisamos de ir buscar lá fora no inferno, no diabo, algo para nos alegrar. A mulher de Urias era intocável. Deus estava dizendo para Davi: Davi, você tinha muitas concubinas para escolher, você tinha tantas mulheres, e se você precisasse, eu te daria mais. Agora, por que você foi buscar o que você não podia? A gravidade do pecado era porque a grandeza, o favor de Deus era tão grande na vida de Davi, que ele não tinha necessidade daquilo. Essa era a gravidade. Nós passamos por este texto e não deparamos com a verdade. Muitas vezes não olhamos a gravidade do texto. E não era uma questão sexual, não era uma questão porque mandou matar ninguém. Quando as primeiras coisas que Deus vai falar para ele, vai dizer assim: se isso te fosse pouco, eu te daria mais. Tais e tais. Estes mais não é coisa pequena. Talvez a nossa mente não consiga entender o que significa este tais e tais. Era que Deus estava dizendo: olha, você não tem imaginação para saber o que eu te daria, era só me pedir. Se você não estava satisfeito, me pedisse que eu daria para você. Agora, o que é inaceitável é que diante de uma graça abundante que Deus tem nas nossas vidas, diante das bênçãos espirituais que o Senhor conquistou para nós, nós viramos as costas, dizemos que elas não são suficientes para nós e vamos buscar na casa do inferno, de Satanás, aquilo que não é nosso. Antes de Deus começar a falar para Davi quais seriam as suas consequências, que de fato foram pesadas, a primeira coisa que Deus quer mostrar para Davi: Davi, você é ingrato. Davi, o que você fez é inaceitável. Eu acho engraçado porque nós temos facilidade de julgar os outros. Eu tenho facilidade de, se alguém estiver numa situação, eu dizer é digno de morte. Principalmente quando aquela situação é bem parecida com a minha. Raramente eu consigo olhar para dentro de mim. Mas para julgar os outros eu tenho um senso de justiça fantástico.
Só que esse senso de justiça, ele nunca vem para olhar dentro de mim. Quando nós deparamos com Judá, quantos de vocês lembram da história de Judá? Quando Judá ficou sabendo que a sua nora estava grávida, ele tinha prometido para ela que o filho, quando crescesse, daria para ela ter um filho. E aí Judá fica sabendo que a nora dele, Tamar, estava grávida. E ele vai e diz: olha, digno de morte esta mulher, porque ela adulterou fora do casamento. Mal sabia ele que foi com ele que ela adulterou. E nós temos essa facilidade de acusar os outros, mal sabendo nós que aquilo que nós estamos pondo uma sentença, ela vai falar para nós. Essa sentença, nós temos a facilidade de condenar os outros e deixar de olharmos dentro de nós. Muitas pessoas dizem assim: Betseba, ela que errou, Davi pecou por causa disso e por causa daquilo, por causa disso. Nós gostamos muitas vezes de justificar o pecado de Davi, porque nós às vezes cometemos o mesmo e não queremos receber a punição que daríamos para ele. E essa é a verdade, a nossa natureza é humana, ela não presta. Cuidado quando você for apontar um dedo para alguém. A nossa natureza humana não vale nada. Abrimos a boca com tanta facilidade de falar do mal dos outros, mas nós não olhamos para dentro de nós. Estamos como cegos muitas vezes. E aí nós vamos ver uma situação muito triste. Deus agora começa a dar para ele uma sentença. No versículo 9: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu, feriste a espada e sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para sua mulher. E agora Deus vai falar para ele que a casa dele nunca mais terá paz. A partir daquele dia será uma casa atribulada, uma casa que vai derramar sangue. E se nós vemos mais na frente, a sentença que ele tinha dado para aquele homem rico é que aquele homem rico deveria devolver 4 vezes mais pela única ovelha que roubou. Ele matou aquilo que o homem pobre amava. E agora Deus vai matar 4 filhos que Davi amava. Não pense que Deus brinca conosco. Muitos pensam assim: o nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça. A justiça acompanha o amor. O homem a quem Deus amava é o mesmo homem que Deus vai tirar-lhe 4 filhos. E 3 filhos são assassinados. O primeiro que ele vai matar vai ser o filho que ele tem com Betseba. É o primeiro que ele vai matar. O segundo vai ser Aminon, porque Aminon vai desejar a meia-irmã dele, e depois vai vir Absalão e vai matar Aminon. O terceiro vai ser Absalão. Absalão era vaidoso, amava o cabelo dele, e vai ser preso numa árvore pelo seu cabelo. E vai vir Joabe, a quem Davi tinha dito: olha, se vocês acharem Absalão, tenham cuidado dele, não mate. Joabe vai e mata Absalão. Quando Davi recebe a notícia, ele até disse: olha, eu preferia ter morrido no lugar de Absalão. E agora o quarto que vai ser morto vai ser Adonias. Quando Salomão assume o trono, Adonias tenta pegar o trono e, como uma ameaça, Salomão vai matá-lo. 4 filhos de Davi morrem por causa da consequência deste pecado. Pela sua própria boca, quando ele disse: olha, digno de morte este homem, 4 vezes devolverá. Não pense que Deus brinca. Não pense, porque Deus, Ele não fala nada na hora que você está cometendo algo. Não pense que Deus não viu. Porque o homem a quem Deus amava não escapou da lei do Senhor. 4 filhos morrem, 3 assassinados. Ele pegou a mulher de Urias, destruiu a casa de Urias. O próprio filho dele, Absalão, vai pegar as mulheres do rei Davi, vai ter relações sexuais com elas no terrasco. E a Bíblia vai se cumprir quando Natan diz para ele: olha, o que você cometeu no escuro, eu vou fazer
fazer acontecer na tua casa ao sol. Todo mundo verá o que vai acontecer contigo. Vocês acham que é brincadeira? Nós estamos falando do homem amado de Deus. Não pense que seríamos isentos das mãos do peso do nosso Deus. Aquilo que Ele fez acontece na casa dele. E aí nós vamos ver as consequências de nós darmos invasão aos nossos desejos. A Bíblia vai dizer: enganoso é o coração do homem, e o pecado gera morte. O pecado gera morte. Às vezes nós temos uma tendência de não perceber isso, mas a verdade aqui é que não é simplesmente um pecado qualquer, é uma questão de ingratidão. Quando nós recebemos de Deus favores imerecidos, nós estamos numa posição muito mais além do que aquele que não entende o que é um favor de Deus. A forma que Deus olha para mim e para você como conhecedores da graça de Deus que veio ao mundo para nos dar vida é diferente da forma que Ele olha para o mundo. Às vezes pensamos: mas o fulano de tal está fazendo isso e está fazendo aquilo. Não importa do fulano de tal. A diferença é o que você está fazendo com a revelação que você teve de um Deus tão grande. O que nós fazemos com a revelação da graça de Deus nas nossas vidas. Paulo vai nos dizer: olha, eu oro para que vocês andem de acordo com a chamada que Deus fez. Será que nós andamos de acordo com essa chamada? Quantas vezes nós temos facilidade de reclamar? Quantas vezes nós temos facilidade de ficar reclamando? De não vermos aquilo que o Senhor tem feito por nós. E o maior pecado é a ingratidão. É a ingratidão que vai nos levar às coisas maiores. Só que eu vim aqui nesta noite para falarmos. Vamos olhar dentro de nós. Como nós deparamos quando nós estamos tristes, temos facilidade de sermos ingratos ao Senhor. E algo muito interessante agora, para começarmos a concluir, é que quando nós vemos mais na frente, depois das consequências de Davi, nós vamos ver no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E algo interessante que o Senhor ministrou ao meu coração: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor no hebraico chama-se Shata El Yahweh. Shata Yahweh. Simples. Pequei contra o Senhor. Duas palavras, muito simples, mas são duas palavras sinceras, são verdadeiras. Quando nós olhamos 1 Samuel capítulo 15, em contraste com 2 Samuel capítulo 12, o texto que nós lemos, nós vamos ver que em 1 Samuel capítulo 15, o rei Saul vai ser deparado também com o profeta Samuel. Samuel vai chegar até ele e vai lhe apontar o erro dele. E nós vamos ver inúmeras desculpas de Samuel. Nós vamos ver Samuel só se desculpando, só dizendo que foi A, e foi B, e foi fulano, e foi o outro, e foi ciclano, e que ele tinha feito tudo errado por causa dos outros. Agora aqui, em 2 Samuel, Davi jamais ele pensou em Betseba. Jamais ele pensou em ninguém. A única coisa que ele diz é: eu pequei. E às vezes o Senhor não procura muitas palavras de nós. Às vezes o Senhor não procura muitas desculpas. Algo interessante que aconteceu aqui, e eu estou me lembrando, é que houve uns dias desses, o pastor viajou e eu fui buscar ele no aeroporto e estava vindo para a igreja, e ele mandou um texto no dia anterior que estava no aeroporto e que estava chegando às 6 da manhã, e eu estava dirigindo, não ouvi a mensagem direito, e eu entendi que era 4 da tarde. E aquilo ficou na minha mente. Eu não olho muito o meu telefone, não fico com muita coisa. Ele já estava no aeroporto e nunca mais eu falei com ele.
E eu estou na minha mente, o pessoal me perguntando, estava aqui na igreja, numa festa, e o pessoal me perguntando, o pastor vai chegar a que horas? Eu falei para os meninos, olha, de manhã cedo nós vamos arrumar cada um seu quarto, vamos deixar isso aqui tudo limpo, porque à tarde vamos buscar o seu pai. O Caleb até virou para mim, mãe, tem um ensaio do louvor 6 horas, eu já vou vestido, porque se não der tempo, você já me deixa na igreja. Nunca vi criança te perturbar quando eles querem uma coisa. Coisa linda nós temos os nossos filhos com desejo de ir à casa do Senhor. Eu quero aproveitar e fazer um convite. Se o teu filho te pedir, eu quero cantar, traga para a casa do Senhor. Traga para a casa do Senhor. É um desejo que está brotando no coração dele. E agora, quando dá horário de domingo, ele já fala, mãe, eu posso pedir o que for. Para ele vir aqui 6 horas, ele faz de tudo. Porque ele tem desejo de estar na casa do Senhor. E então, eu comecei a falar para o Caleb, para as pessoas, e a minha mente realmente entendeu que ele ia chegar 4 horas da tarde. Quando dá 8 horas da manhã, ele bate na porta, eu estava deitada, dormindo. E ele estava lá embaixo no basement, não estava ouvindo, estava com os meninos. E ele bate na porta, e aquele tumulto, eu falei, Senhor, quem está fazendo esse barulho todo? Aí eu vim subindo, quando eu vejo ele na porta, eu fiquei sem palavras. Assim, eu fiquei assustada. Quando eu olhei para o meu telefone, aquele tanto de mensagem, porque a primeira coisa que eu olhei, será que ele me ligou? Aquele tanto de mensagem. Mas eu não tinha palavras. Eu cheguei aqui na igreja e ele aproveitou e contou o caso dele, a história dele. E alguém chegou perto de mim, pastora Maria, eu sei que aconteceu alguma coisa. Você não iria fazer isso porque você queria fazer isso? Eu falei, não, aconteceu que eu realmente entendi errado e tal. E a pessoa vira para mim e diz assim, mas por que você não explicou para ele? Eu falei assim, a pessoa errada não tem direito a explicar nada. A pessoa, ela quis se compadecer comigo, não, mas você devia se defender, você devia falar isso e assim, assado. Eu falei, eu estou errada. Não tem necessidade de eu dar nenhuma desculpa, eu não vou mudar a situação. Quantos já depararam nessa situação? Quando nós estamos errados, você tem a opção, ou você faz como Saul e arruma 1001 desculpa, ou você faz como Davi e diz, olha, assuma a culpa, eu errei. E é isso que eu vou ver aqui, na história de Davi, são 2 palavras tão pequenas, ele tinha milhões de motivos para dizer como chegou ao que chegou, ele simplesmente diz, olha, quando temos um coração quebrantado e contrito, você não quer nem saber como os homens te vê. Você não se importa de se justificar. Você entende que errou, diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho palavras, não há desculpa. Nada justifica as minhas atitudes, nada justifica meus pensamentos, nada justifica as minhas palavras. Há uma diferença quando nós olhamos aqui para Davi, o arrependimento era genuíno, por mais que eram poucas palavras, era um arrependimento genuíno. Ele não olhou para ninguém, não jogou culpa em ninguém, ele simplesmente disse, eu pequei. E na mesma hora, Natan vai virar para ele e diz, também o Senhor te perdoa, o teu pecado não morrerás. O que eu quero falar nesta noite agora, é que este capítulo 12 de 2 Samuel, nós vamos ver que ele vem em paralelo a 2 salmos, que Davi vai escrever 2 salmos por causa deste momento, deste pecado. Davi vai escrever o Salmo 32 e o Salmo 51. Todos esses 2 salmos são frutos desta situação de Davi. Todos esses 2 salmos, eles vão mostrar o pecado de Davi, o arrependimento de Davi e a restauração de Davi. Mas o que eu quero parar para analisar nesta noite é um salmo, o Salmo 32, somente o versículo 3 e 4. O versículo 3 e 4 do salmo que Davi escreve, diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava noite e dia sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. O que eu vou entender é que o resultado do arrependimento do rei Davi não era simplesmente a história e a parábola que Natan lhe contou. O que eu vou entender aqui por este salmo que ele vai escrever é que este arrependimento, ele veio como um fruto do agir do Espírito de Deus dentro dele.
Mesmo quando ele estava cego, mesmo quando ele estava errado, Davi vai nos confessar que antes de Natã chegar até ele, que o Espírito do Senhor já tinha encontrado com ele. Davi vai nos mostrar que ele se arrependeu com o profeta Natã lhe contando a história, mas que aquilo tinha sido também um fruto daquilo que o Espírito de Deus fazia dentro dele, porque ele vai confessar e dizer que não tinha alegria dentro dele, que os ossos dele se consumiam. O pecado não traz alegria. O pecado pode parecer que é gostoso na hora, mas ele nos traz tristeza. Ele traz amargura, ele tira a alegria da nossa vida. E Davi vai nos mostrar através desses salmos que o agir do Espírito já o confrontava, que o agir do Espírito já mostrava para ele o que ele tinha feito, que ele tinha entristecido ao Senhor. E agora, para concluir, eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé. É uma história tão conhecida. Às vezes conhecemos tanta palavra de Deus, mas nós nos escondemos por ela. E eu quero dizer que Deus vê o nosso pecado. Os homens podem não saber, mas o Senhor sabe. Deus pode até atrasar o seu julgamento conosco, mas Ele não vai ignorar o teu pecado. A Bíblia vai nos dizer em Números 32, 23, porém se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos achará. O pecado... fazer isso porque você tem o livre-arbítrio. Deus não quer saber que você não faz o errado porque Ele põe a mão sobre você. Ele quer saber que você não comete o errado porque você o ama de tal maneira. As bênçãos do Senhor são tão grandes que elas são suficientes para fazer o amor que você tem por Deus crescer. Deus jamais quer que alguém deixe de cometer algo errado porque tem medo de Deus. Deus quer que você deixe de cometer o errado e se volte para Ele, porque você o ama, porque você reconhece como Ele é bom. Eu quero intitular essa mensagem Salvos pelo Cordeiro. Salvos pelo Cordeiro. Davi, ele foi salvo pela história do Cordeiro. E nós também não somos diferentes. Foi o Cordeiro que abriu nossos olhos. Quando nós deparamos com a história do Cordeiro, a Bíblia diz que Jesus era inocente, ele era puro, ele era santo. E a Bíblia vai nos mostrar a morte cruel de Jesus. A Bíblia vai nos revelar no Novo Testamento a forma que Jesus vai morrer, a forma que eles vão gritar: crucificam-o. E qualquer um de nós, ao lermos as páginas do Novo Testamento, você não vai ter dificuldade para olhar para aqueles judeus que gritaram: crucificam Jesus, e dizer: dignos são de morte. Não teríamos dificuldade de dizer isso. Mas o agir do Espírito de Deus é que nós venhamos a entender que nós somos estes homens. O agir do Espírito de Deus é que nos dá a entender que nós somos pecadores, que talvez você não faria diferente do que eles fizeram. Não somos melhor. O Novo Testamento não só foi escrito para você julgar o que fizeram errado, mas foi para que o véu fosse rasgado e o nosso entendimento abrisse para entendermos que não prestamos, que não somos nada, que dependemos da graça do Senhor.
E nesta noite, eu quero orar ao Espírito de Deus que Ele venha abrir os nossos olhos. E que realmente não ficamos só vendo pecadinhos pequenininhos, mas que nós possamos ter uma revelação da obra do Cordeiro em nós. Às vezes pensamos, quanto mais crente eu sou, eu estou me tornando melhor, estou me tornando melhor. Mas a verdade é que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós vemos a nossa miséria. Se você disser para mim, eu tenho 20 anos de crente e agora eu me vejo boa, eu quero dizer para você, eu não sei que evangelho que você vive, mas a verdade é que o evangelho nos mostra as nossas misérias e quem nós somos a cada dia. E a cada dia eu tenho que melhorar no meu julgamento para os outros, porque se eu me vejo como um lixo, eu não tenho tempo para ver os outros. Eu quero dar a vocês essa oportunidade. Eu não sei se tem alguém aqui que não conhece o Cordeiro. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não tem um relacionamento com este Cordeiro, com este Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que a porta da graça está aberta e nós temos sobre nós abundante graça. Não é só a misericórdia que nos livra da morte eterna, mas é uma graça que nos coloca no céu. O Senhor Deus, a obra dele foi tão completa que aquilo que nós merecíamos, que era a morte para o inferno, o Senhor não pôs na nossa conta. Mas além da misericórdia dele, ele nos deu uma graça abundante. Ele nos presenteou com a ida para o céu. Eu não sei quantos de vocês têm essa certeza de salvação, mas eu quero te dar a oportunidade. A Bíblia diz que se vocês confessarem, crerem em mim, através do sangue de Cristo, quando nós acreditamos no sangue de Cristo para nossas vidas, a Bíblia diz que é só você crer. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje é a oportunidade que nós temos de rendermos ao Cordeiro. Você que está neste lugar e quer dizer assim, olha, muitas vezes eu tenho olhado para aquilo que eu não tenho e tenho tirado os meus olhos de como Deus é bom para comigo. Eu quero te dar essa oportunidade para você reconciliar-se com o Senhor. Para você dizer, sabe de uma coisa, eu tenho vivido uma vida ingrata. Quantas vezes eu tenho reclamado, quantas vezes eu tenho até pensado que eu ando fazendo isso e que fazendo aquilo. E eu quero te dar a oportunidade de vir aqui na frente e se consertar com o Senhor. Porque da mesma forma que Davi foi restaurado, o Senhor quer te restaurar. Não tem nada que possa impedir uma comunhão de você com Deus nesta noite. Deus está aqui com os braços abertos dizendo, abre o teu coração para mim, porque eu quero ter um relacionamento contigo. Nós temos aqui uma pessoa que está abrindo o seu coração e dizendo, Senhor, entra no meu coração. Se existe mais alguém que está disposto a dizer, eu quero ser mudada pelo Senhor. Se existe aqui alguém que está disposto a dizer, eu quero uma mudança de atitude, porque arrependimento não é só eu ver minha falha, não. Arrependimento é eu mudar de atitude. É o que eu fazia que Deus não queria, que não se agradava, eu não faço mais. Eu quero te convidar também, se você está aqui dizendo, olha, tem algumas coisas em mim que a partir de hoje eu não vou para casa com elas. Se você está dizendo, olha, tem algumas coisas em mim que eu não vou continuar fazendo, eu quero te dar essa oportunidade. Vem aqui na frente. O Espírito de Deus está neste lugar para nos convencer. Saia do teu lugar e diga para Deus, Deus, o tempo tem passado e às vezes eu tenho me esquecido da tua bondade. Eu tenho sido ingrata muitas vezes em meu coração. Mas nesta noite o Espírito de Deus está dando uma oportunidade para você ter uma mudança de atitude. O Espírito de Deus está dando uma oportunidade de você olhar dentro de você. A Bíblia vai nos dizer em Salmos, quando Davi vai dizer, Senhor, me sonda nesta noite. A pior ignorância é a ignorância que nós temos da vontade de Deus para nós. A pior coisa é o homem pensar que vai tudo bem com ele, quando Deus olha e diz, eis que eu tenho algo contra ti. E hoje é uma oportunidade de nós nos arrependermos.
É uma oportunidade que nós estamos tendo de nos consertarmos com o Senhor, porque isso acontece na abundância da graça de Deus. Não tem ninguém que possa impedir o teu relacionamento com Deus sem ser você. Porque a Bíblia nos diz que se você dobrar teu joelho e se arrepender, o Senhor é bom para perdoar. O Senhor pode nos perdoar. Ele já nos perdoou no Calvário. Ele precisa que simplesmente reconhecemos que erramos. Senhor, eu venho diante de Ti te adorar. Adorar pela obra do Cordeiro, Senhor, que mudou a nossa história, que nos deu uma nova esperança, que transformou o nosso viver. Eu quero te adorar, ó Deus, porque nesta noite o Senhor tem falado conosco. Senhor, eu quero te adorar, ó Deus, por esta vida que tem se rendido aos teus pés. Senhor, eu quero te clamar por esta vida. Nós sabemos como é grande as lutas, as batalhas do inimigo da nossa alma. Mas nesta noite, ó Deus, eu venho te entregar a vida desta moça. Eu não sei como ela entrou aqui, ó Pai, mas o simples fato dela vir até o altar, ó Deus, é sinal que ela quer uma mudança. É sinal, ó Deus, que ela tem ouvido a Tua voz e quer o Senhor sobre a sua vida. Pai, eu não sei aquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai, mas eu creio, ó Deus, que o Senhor opera de uma forma sobrenatural. Nesta noite eu venho clamar para que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, ó Pai. Venha ajudar ela, Senhor, nas lutas, nas provações, mas que ela venha ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito venha trabalhar em seu coração. Pai, em nome de Jesus, por onde ela andar, ó Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha confirmar o Teu querer no seu coração. Pai, toma a mente da Tua filha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e ajuda ela nesta caminhada contigo, ó Pai. Que ela venha viver os Teus projetos, Senhor. Que ela venha viver os Teus planos, ó Deus. Continue abrindo os olhos do seu entendimento, ó Pai, para que o Senhor possa levar para lugares mais altos, ó Pai. Deus, nós te louvamos por esta vida, te louvamos pela festa que há no céu, te louvamos pelo seu agir, ó Deus, porque não merecíamos, mas a tua graça superabundou. Pai, eu quero colocar diante de ti cada um que está aqui, que veio na frente, pessoas como falhas, pessoas de barro, Senhor, mas que estão declarando, ó Deus, e clamando que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de terminar. Senhor, pessoas têm sido confrontadas pelo Teu Espírito, ó Pai. Pai, venha trazer uma verdadeira mudança, um arrependimento completo e genuíno, Senhor. Que pessoas venham sair daqui, Senhor, sensíveis à Tua voz. Pai, toca a trombeta em nossas consciências. Não nos deixe andar ignorantes da Tua vontade, mas que o Senhor venha encontrar em nós corações sensíveis à Tua voz, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e muda-nos. Muda o nosso caráter, muda a nossa forma de ser, muda a nossa mentalidade. Mas não nos deixe sair daqui da mesma forma. Não nos deixe sair daqui com a mesma mentalidade, Senhor. Mas venha nos marcar, Senhor, para vivermos algo novo de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Te agradecemos pela graça abundante. Te agradecemos, ó Deus, por ter aberto os nossos olhos e conhecido a obra redentora do Senhor em nós. Abraça a pessoa que está do seu lado. E quando você pensar em falar do teu irmão, do teu próximo, lembre-se que você também é sujeito à mesma falha dele. E que a mesma forma que você usa para julgar, Deus julgará a você. Que Deus nos abençoe. Amém? Jesus merece palmas, não merece? Ele é muito bom, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é santo. Eu quero dar um aviso aos irmãos que nós estamos preparando para enviar cesta básica para as pessoas necessitadas em Contagem. O valor de uma cesta é no valor de $30.
Se você quiser e sentir no seu coração, você procura o pastor Carlos e dê a sua doação. Isto é uma coisa voluntária, de acordo ao seu coração, amém? Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó te guarde, te proteja, te abençoe, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Ele te guarde durante toda essa semana, te livra de todos os acidentes e incidentes